É prerrogativa do ser humano e parte constituinte de sua existência a capacidade de definir-se e redefinir-se. É partindo desta frase de Viktor Frankl que a Escola do Sentido te convida hoje a refletir sobre questões como criatividade, culpa e posicionamento existencial. Eu sou Thaline Chagas, psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras aqui da Escola do Sentido, e começo a conversar agora com você a partir dessa frase. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de refletir com vocês é sobre o definir-se. Então, para Viktor Frankl, é constitutivo do ser humano essa capacidade de decidir sobre si mesmo, tomar posicionamento, tomar decisões, desenvolver compreensões e agir em nome delas. É humano agir assim. Então, isso é muito importante porque significa que nós não somos apenas determinados, ou que nós não somos apenas levados a fazer o que fazemos, ou ser quem somos, mas nós tomamos decisões sobre nós, sobre quem somos, em nome de que ou de quem lutamos, ir em direção a quais caminhos. Então, nós tomamos essas decisões, nós damos esses passos, falando da nossa própria pessoa, e não apenas seguindo mandatos psicofísicos. Então, definir-se decidindo, definir-se escolhendo, genuinamente nos colocando e escolhendo e tomando posição por aquilo que consideramos valioso, por uma pessoa que amamos ou por uma situação que decidimos enfrentar com dignidade, com coragem. Com isso, não estamos negando que existam condicionantes, que existam atravessamentos, limitações que se colocam no nosso caminho, limitações de cunho biológico, de cunho sociológico, que atravessam a nossa existência, as nossas possibilidades e limitações. Mas, ainda assim, falamos em definir-se porque o ser humano, segundo Frank, é também um ser criativo, esse ser capaz de tomar uma posição nova, inédita, diante de uma circunstância que poderia ser limitadora, que poderia ser aprisionadora. Mas quando eu trago, então, o elemento criativo, eu parto para a segunda colocação que está aqui trazida, redefinir-se. Então, você que já estuda logoterapia, você que já teve a oportunidade de acessar aqui os nossos vídeos da Escola do Sentido, ler alguns livros do Frankl, talvez você já tenha se deparado com o termo tesouro do passado, essa noção frankliana de que aquilo que decidimos, de que aquilo que escolhemos, são decisões sobre o que escolhemos eternizar, são tesouros que salvamos no celeiro do nosso passado, no baú do nosso passado. E é ótimo quando salvamos tesouros. Mas por que eu estou trazendo esse elemento para usar, para conversarmos, né, para refletirmos sobre o redefinir-se? Porque muitas vezes por diversas questões que se apresentaram, ou por querermos tomar uma decisão segundo o que as pessoas acham correto, ou porque de alguma forma alguma pessoa significativa nos apontou o caminho e nós fomos por ele, nós acabamos escolhendo, acabamos decidindo aquela opção que talvez não fosse a mais valiosa, ou por diversas questões que a gente pode discutir em cada caso, acabamos tomando um caminho que não era talvez o melhor naquele momento, ou que talvez condissesse menos com a gente do que outras opções que tínhamos. Porém, já está salvo, porém, já está decidido, ou então tomamos alguma atitude que nós não nos orgulhamos, né, de que a gente talvez não quisesse salvar nesse tesouro. Até quando eu apresentei aqui o vídeo em que a gente fala sobre o tema da culpa, tema que eu também coloquei para consideração no início aqui desse vídeo como ponto de que iríamos tratar, a gente fala disso, né? Então, assim, gostaríamos de que tudo que tivesse salvo no nosso passado fosse exatamente um tesouro, mas nem sempre isso acontece, né? Então, às vezes, nós temos falas, posturas, atitudes, omissões, que não nos orgulhamos, que gostaríamos de ter feito diferente. E, por isso, às vezes, muito nos aparece esse elemento da culpa, essa experiência de nos deparar com o nosso próprio erro, com nossa própria finitude. E se realmente não é possível voltar lá para escolher de novo, isso não quer dizer que não tenhamos, pelo menos,
a oportunidade de ver de um outro ângulo, a partir de uma outra perspectiva. Então, quando eu trazia o elemento da criatividade, esse elemento de a gente poder criar, não artificialmente, mas a partir de um caminho autêntico, de um caminho existencial, criar uma nova postura diante, uma nova compreensão, uma nova postura, uma nova perspectiva diante daquela situação que já não podemos mudar. Podemos falar em ressignificação, podemos falar em um modo significativamente novo de reparar, agir hoje, agir presentemente, em nome de uma culpa passada, buscando um novo posicionamento diante dela. Aqui está o redefinir-se também, né? Não significa que se eu queria me definir de uma forma diferente, né? Mas não o fiz. E agora está tudo perdido, nada mais tem sentido? Não. Há essa possibilidade humana de redefinir-se, de recalcular a sua rota, a nossa rota, né? Então há sim esse elemento criativo. Quando eu trago esse elemento criativo, eu convido você desde já a buscar outros vídeos nossos aqui do canal da Escola do Sentido, em que a gente fala sobre essa dimensão noética e ou espiritual, né? Essa dimensão constitutivamente humana que faz com que a gente não esteja encerrado, encapsulado, definido por completo, né? Nem pan-determinado, mas que nos possibilita uma abertura para o nosso diálogo com o mundo, para o nosso diálogo com a vida, para que essa relação com o mundo, com a vida, com os valores, com os caminhos valorosos, caminhos significativos, né? Se deem de uma forma inédita e que, portanto, possibilite posturas e atitudes inéditas nossas, né? Então, quando eu digo ver por outro ângulo, ver por uma outra perspectiva, não se trata aqui de fabricar lições, né? Então eu errei no passado e tem coisas de que eu me sinto culpado, então eu vou lá e fabrico uma nova compreensão ou uma reflexão diferente, ou eu tento simplesmente extrair uma lição. Não que esses elementos não possam ser importantes, refletir, buscar novas considerações, lições, mas porque essas experiências, elas não são simplesmente reflexivas, não se trata somente de cognição, não se trata somente de mudança de pensamento. Embora a mudança de pensamento faça parte do processo, embora a compreensão faça parte do processo, mas se trata de uma postura existencial. Trata-se de um dar-se conta existencial, pessoal, que convoque a você e a mim, adiante dessas posturas que não nos orgulhamos, a tomar uma nova atitude, a corajosamente enfrentar as consequências dos nossos erros, talvez, a corajosamente lidar com eles, reconhecê-los enquanto erros, e assim nos redefinirmos. E aí aqui eu chego no terceiro ponto anunciado também na abertura aqui desse vídeo, né? O posicionamento existencial. A gente traça um percurso, pessoal, né? A gente traça um caminho e temos a oportunidade, que também é constitutivamente humana, de mudar de postura, de mudar de posicionamento, sendo coerente com, com, com sendo coerente com nossos caminhos de valores, sendo coerente com a nossa personalidade e sendo capazes de captar aquilo que nos é pedido, aquilo que nos é convidado, convocado pela vida. Então, um passo importantíssimo ligado a esse definir-se e a esse redefinir-se, que é tão constitutivamente humano, é a nossa abertura humana. A nossa abertura humana para estar com o outro, a nossa abertura humana para ser questionado pela vida, e a partir desse ser questionado pela vida, ser convidado a dar uma resposta a ela, né? Então, muitas vezes, esse definir-se ou esse redefinir-se vai estar ligado a gente dar uma resposta existencial. Resposta essa que pode ser com uma ação, né, em nome de uma causa, de uma missão que a gente considera valiosa. Resposta essa que pode ser estar com uma pessoa, escutá-la, fazer companhia a ela, responder, né, dar essa resposta existencial, que talvez possa ser enfrentar algo trágico que a gente
de alguma forma, está se negando, né? E aí tem o elemento da culpa, assim, enfrentar nossos erros, mas também tem o elemento do enfrentamento da finitude ou do enfrentamento da dor, né? Então, posicionamentos existenciais, que são muito, muito, muito além de fabricar soluções, de encontrar uma frase que resolva alguma questão. Tem a ver muito mais, às vezes, com a forma de olhar, com uma forma de se portar, com uma forma de decidir em nome de algo valioso que nós consideramos importante. E se nós não enxergamos esse algo valioso agora, né? Se Tadeu, eu não vejo um algo pelo qual eu sinta que tem uma missão ou uma pessoa que eu sinta que precise de alguma forma dar respostas a ela, ou eu vejo meus erros, mas eu não encontro uma solução, um posicionamento que me deixaria em paz agora, né? É, isso fala do nosso processo e do percurso que eu estava colocando. Então, muitas vezes, nós estamos em busca desse algo valioso, dessa postura melhor, da, da, san, da minha forma de lidar com esse problema que recai, que eu considero difícil, que é um nó que eu não consigo resolver, né? Exige um percurso, exige paciência e exige busca. Busca de que a gente vá é, captando, investigando, né? E aí nessas horas é importante as pessoas que estão ao nosso lado, a nossa rede de apoio, a possibilidade de, se for o caso, desenvolver um processo terapêutico para ter acompanhamento, para ter companhia nesse percurso existencial, que nem sempre é simples, que nem sempre é fácil, mas que tem excelentes possibilidades de nos ajudar a ter um caminho mais significativo, mais corajoso, mais capaz de enfrentar as nossas colocações, as nossas considerações, né? Então, retomo a frase que a gente vinha desenvolvendo as nossas reflexões, não é? É prerrogativa do ser humano e parte constituinte da sua existência a capacidade de definir-se e redefinir-se. Eu resgato aqui no final do nosso vídeo um exemplo trazido pelo próprio Frankl, em que ele citava é, alguns elementos, alguns compartilhamentos para um prisioneiro que ele teve a oportunidade de saber sobre ele, né, lá dos Estados Unidos, em que ele estava prestes a ir para o corredor da morte, né, e Frank pôde trazer algumas palavras, algumas considerações, de trazer para ele a seguinte mensagem: se você não tem um passado de que se orgulhar, né, ainda enquanto há vida, há possibilidade de ressignificação, de redefinição, de trazer consigo uma postura nova para olhar para esse passado, que talvez não tem tantos tesouros que a gente gostaria, mas que tem muito mais coisas das quais a gente gostaria de não ter feito de outro modo, mas que é possível, enquanto houver vida, é possível de alguma forma tomar uma posição nova que comece a dar sentido até naquilo que era vazio, até naquilo que era vazio de significado, né? Então, o Viktor Frankl traz esse elemento, né? E ele continua no texto dizendo que depois ficou sabendo da notícia, né, sobre os últimos minutos desse prisioneiro e como aquela fala que ele trouxe é, tinha tido impacto, né? Era perceptível que de alguma forma teve impacto para aquele prisioneiro. Então, gostaria de concluir esse vídeo, né, chamando você à reflexão e convidando você não apenas à reflexão, como eu disse, não se trata apenas de um processo cognitivo, embora, obviamente, a cognição e a reflexão façam parte, né, mas de um convite a você é, olhar, né, perspectivar a sua vida, olhar para o tesouro do seu passado, olhar para o seu passado com aquilo que ele tem de tesouro e para aquilo que ele tem de, de, de salvar coisas não tão valiosas assim, e que você é convidado, né, provocado a olhar esse passado por um outro ângulo e, diante desse outro ângulo, dessa outra perspectiva, ser como que desafiado
a tentar ter uma postura nova, a buscar uma postura nova. Além disso, não queremos falar só do passado, né? No começo do vídeo eu falei sobre definir-se, então sobre as possibilidades que temos presentemente, sobre as possibilidades que nos chegam a partir de agora e como nós lidamos com ela e quais delas escolheremos, né? Então há também um convite para o daqui para frente, não só redefinir-se no sentido do que já passou e que a gente gostaria ou precisa ou sente que tem que ter uma postura diferente, que seria importante revisitar e reposicionar-se existencialmente, mas também para o porvir, né? Como eu lido com as possibilidades de agora em diante, como eu lido com minhas possibilidades de agora, como eu olho para essas possibilidades de agora e qual eu sinto que seria um tesouro maior salvar, né? Então, há também um convite a nosso posicionamento existencial para o porvir, a nossa postura a partir de então. Então, esse chamado e esse convite, falando desse definir-se, desse redefinir-se, é, e tomar esse cuidado com as nossas definições de agora em diante, daqui para frente, como tinha colocado. Espero que esse vídeo, que essas considerações, que essa partilha possa te ajudar de algum modo. Convido você, né, a seguir acompanhando aqui a Escola do Sentido, esse canal que fala de logoterapia, que traz reflexões a partir das considerações fundamentadas nos textos de Viktor Frankl. Convido você também a, se gostou desse vídeo, deixar o seu like. Se quiser também, o espaço aqui dos comentários está aberto. É uma oportunidade de você se colocar, como foi que esse vídeo te atravessou, como ele te afetou, se ele suscitou dúvidas, se ele suscitou reflexões, se você gostaria de deixar algum compartilhamento que você considere pertinente. Então, esse espaço dos comentários está aberto aqui para vocês. Convido ainda a, se não for inscrito em nosso canal, inscrever-se, né? Também ativar o sininho das notificações para que você possa ser avisado sempre que a Escola do Sentido trouxer algum material novo aqui para o YouTube. E ainda faço o convite a você a nos seguir lá no nosso perfil no Instagram. O link está aqui no primeiro comentário aqui do vídeo, porque lá você fica conhecendo em primeira mão, né, os novos projetos da Escola do Sentido, os nossos movimentos, o que nós estamos fazendo, quais as nossas atividades relacionadas à logoterapia, e estar conosco de alguma forma, participar sempre que possível nos nossos encontros ao vivo, em espaços que a gente vai divulgando lá no Instagram, e que, se você estiver lá conosco, você vai ser informado em primeira mão, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo, continue aqui conosco no canal Escola do Sentido. Grande abraço.